Estamos aqui no Roma Termini para pegar o trem em direção a Nápoles, e onde a gente vai pegar o ciclo Vesuviana para chegar a Pompeia. O trem ainda não chegou um pouco cedo. Nosso binário é o 15. Estamos indo para lá. Para auxiliar nos trajetos ferroviários, recomendamos o uso do app Trinità, onde é possível verificar todo o itinerário com horários e paradas. Após chegarmos a Nápoles Centrale, seguimos as placas em direção à linha circunvesuviana na estação Napoli-Garibaldi, onde compramos na hora o ticket para o trem regional com destino a Salerno. Caminho, descemos na estação Pompei Scave, que fica ao lado do portão de entrada, onde é possível adquirir o ingresso e o guia de áudio. Pompeia é uma cidade que ficou parada no tempo após ser soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Aqui na Basílica, vocês podem ver algumas colunas aqui, ó, como elas eram formadas, mas essas colunas aqui elas não foram destruídas pelo Vesúvio. Isso daqui foi decorrente de um terremoto que ocorreu anteriormente. Aqui vocês conseguem ver algumas pedrinhas que serviam para iluminar a estrada, mas aqui à frente, essa subida servia como uma faixa de pedestre. Quando alagava a rua, você conseguia passar por cima. E aqui vocês veem esse espaçamento entre as pedras que era para passar as vigas na época. Em algumas ruas vocês conseguem até ver aqui as marcas das vigas na estrada. E aqui nessa região vocês vão encontrar o Fórum, que era o centro de atividade política, econômica e religiosa de Pompeia. Lá ao fundo dá de ver o Vesúvio, o brabo. Dá de imaginar a visão deles aqui, né? É longe, né? Tudo longe. Aqui temos o templo de Júpiter. Lá ao fundo dá de ver a face de Zeus. Aqui temos uma mesa ponderária que era utilizada para fazer as medidas dos produtos nessa área comercial. Aqui a gente tem o bifezão da época, onde eram postas comidas. Importante destacar que, como as casas no geral eram pequenas e sem cozinha, os moradores costumavam ir ao termopólio para suas refeições. Aqui vocês conseguem ver a marca aqui da porta de correr, que eram colocadas na entrada. Por falar em refeição, o único local para café no sítio arqueológico é o Cora Café, localizado logo após a Praça do Fórum de Pompeia. Aqui é a Casa do Fauno. Tem essa estátua aqui, só que é uma réplica. Essa Casa do Fauno, ela é a maior casa da cidade, com 40 quartos, ocupando uma quadra inteira de quase 3.000 metros quadrados. Ela possui essa área aqui de jardim. Lá na entrada tem aquela área que é onde caía a água, lá onde está a réplica da estátua do Fauno. E está muito bem conservada, dá de ver pelas paredes pintadas.
A casa de Dioscuri é um local que representa bem a típica residência romana. Logo na entrada, temos o Atrium Impluvium, um tanque que servia para coletar água da chuva através de uma abertura no teto, que também tem a função de iluminar. Do átrio derivam-se outros cômodos, como os quartos, dependências de serviço e sala de jantar. Ainda, alinhado à entrada, encontra-se o Tablinum, uma sala de recepção separada por uma divisória ou cortina. Após esse ambiente, haverá o pátio ou jardim interno cercado por colunas, formando o peristilo, que servia como uma espécie de varanda. Nessa residência é possível encontrar ainda uma piscina utilizada para jogos aquáticos. Estamos caminhando aqui por Pompeia. Como bons romanos. Nessa rua aqui que tem total acessibilidade. Aqui do lado está o nosso vizinho Fauno, tem uma casona, casarão. Logo ali você encontra bons restaurantes, né? Lá algumas atividades políticas e econômicas no fórum. Seguimos aqui, a gente tem um buraco aqui na rocha, que é utilizado para eles amarrarem os cavalos em alguns pontos. Aqui vocês conseguem notar aqui embaixo a calçada, a sala de evolução. Na casa dos Veti encontramos muitas pinturas um tanto quanto excêntricas, retratando Príapo, o deus da fertilidade e abundância. A casa, situada em uma região nobre de Pompeia, pertencia a dois ex-escravos que se tornaram comerciantes de vinhos e produtos agrícolas, chamados Aulus Vetius Conviva e Aulus Vetius Restitutus, em alusão ao nome do homem que lhes havia dado alforria. Neste local, encontramos ainda uma sala secreta destinada à prostituição de escravos. Além dos quartos secretos, havia também um lupanar, local em que as chamadas lobas se prostituíam. Neste local, encontram-se afrescos sensuais e até mesmo os nomes de algumas prostitutas gravados nas paredes. Agora chegando aqui na padoca, dá de ver perfeitamente aqui o forno e os moedores de grãos. Os grãos eles eram colocados no recipiente superior, tirados por animais ou escravos, e a farinha caía aqui por baixo. Aqui tem um forno também que era utilizado. Aqui em Roma, a maioria das casas não tinham banheiro, né? Então era muito comum eles utilizarem os banhos públicos para essa atividade, além de ser uma forma de socializar. Nesta casa de banho, encontramos um frigidário, utilizado para banho gelado antes das salas aquecidas. Os banhos eles eram divididos por áreas. A primeira funciona como um vestiário chamado Apoditerium. Já a segunda área seria uma área climatizada chamada de Tepidarium. E por último, a última área era o Caudário, uma espécie de sauna com chão duplo. Pode perceber aqui, né? Subindo o calor para as paredes também duplas. Há uma fonte de água onde sai a água, escorre pelo chão e se evapora, causando esse efeito de sauna. Aqui em Pompeia, há outro banho público que está também muito bem conservado, bem mais conservado essa parte. Mas infelizmente hoje não estava aberto para visitação. O
Grande Teatro era o local utilizado para os espetáculos de música, teatro e poesia que comportava até 5.000 pessoas. Aqui tem a fachada de uma casa, bem intacta. Tem também aqui escrituras na parede, aqui, Cornélion. Importante lembrar que Pompeia passava por um momento de reconstrução após um terremoto ocorrido em 62 d.C., até que, às 13 horas do dia 24 de outubro de 79, os habitantes foram surpreendidos pela erupção daquela montanha que eles desconheciam ser um vulcão. É importante registrar que aqueles corpos não são carbonizados. Na verdade, eles são moldes de gesso das pessoas que morreram sufocadas pelas cinzas, né? Ficou um vazio, assim, um oco que foi preenchido com gesso, e aquilo lá é o resultado. A casa de Júlia Félix foi a residência de uma mulher de negócios que converteu parte do local em apartamentos para aluguel e outras para uso público, como os jardins e o banho. Aqui ficava o anfiteatro de Pompeia. Tamanho bem inferior àquele do Coliseu, né? Aqui dá de ver alguns nomes gravados. Não sei se segue a mesma lógica do Coliseu, onde tinha assento marcado. Ao final do passeio, compramos na estação local o ticket para Nápoles, onde já possuímos passagem de retorno para Roma.